Nós vamos ao vivo agora para Brasília, porque o ministro Fernando Haddad fala agora em frente ao Ministério da Fazenda. Vamos acompanhar. Uma influência muito grande de propósitos, né? Fazer as correções necessárias no que diz respeito a tributos nas finanças, calibrar eventualmente as alíquotas no que diz respeito a tributos sobre as finanças, mas não ficar nisso. Não simplesmente fazer a troca de uma coisa por outra, mas ir além. Além de resolver o problema de 2025, fazer uma reforma estrutural para os anos seguintes. Ministro, e com relação às emendas parlamentares, que está nessa negociação, no Congresso cedeu um pouco a questão das emendas para suprir a arrecadação, a questão dos 20 bilhões, como que o governo está avaliando agora no início da semana essa possibilidade? Não, a regra das emendas já tá dada por lei complementar votada pelo Parlamento. Então você faz o contingenciamento proporcional. Então, isso já é uma regra que vai ser respeitada por nós e pelo Legislativo, até porque é uma decisão judicial que foi incorporada à legislação. Então, não há dúvida. Mas o que eu queria deixar claro é que as conversas todas evoluíram e nos deixaram, a nós aqui da Fazenda e da área econômica, muito confortáveis. Para nós, esse é o jogo que interessa ao país. Não simplesmente uma situação paliativa para resolver um problema de cumprimento da meta do ano, mas voltar para questões estruturais para dar conforto a qualquer governante, ao presidente Lula o ano que vem, a quem for eleito o ano que vem, uma perspectiva de mais longo prazo. Ou seja, o que eu disse aos dois, me parece que houve um acolhimento, não só que eles estão com uma agenda muito boa e ampla de resolver problemas estruturais, mas reformas mais amplas, mas mais do que isso, voltar para aquilo que foi a tônica do primeiro ano e meio de governo, onde nós efetivamente conseguimos corrigir distorções no nosso orçamento, fazer a reforma tributária, corrigir aqueles benefícios fiscais injustificáveis que ainda existem. Nós vamos somar esse ano a projeção da Receita. Portanto, está aí o ministro Fernando Haddad, que deve se reunir nos próximos dias com os líderes. A discussão ainda é o corte no orçamento, o ajuste das contas públicas e, mais especificamente, também a questão do IOF. Vamos voltar a ouvir mais uma vez aqui o que diz o ministro. Mais ampla, não ficar no tópico do decreto. Olha, o decreto é para resolver um problema pontual, distorções pontuais, mas se nós ficarmos de decreto em decreto, nós não vamos fazer o que o país precisa para apontar um horizonte de médio e longo prazo de sustentabilidade. Os dois presidentes e o presidente Lula, porque todas essas conversas foram feitas fazendo com que... A gente está com um probleminha aí no sinal com o ministro, mas de qualquer modo ele já disse que as emendas serão respeitadas, né, de acordo com aquilo que está na lei, dizendo também que as conversas com os líderes, notadamente presidente do Senado e presidente da Câmara, evoluíram para ir além de ajustes pontuais. Segundo o ministro, é necessário que se tenha uma resposta estruturante, que foi uma fala até do Hugo Mota na semana passada, que a gente tinha que dar uma resposta com medidas de estrutura. E ele disse isso porque tem que beneficiar os futuros governos. Ele falou, independentemente de ser Lula ou qualquer outro governo que venha para o Brasil. E que a gente não pode viver de decretos. É um tema importante que está mexendo com a nossa economia e a gente segue atento. Vamos tentar mais uma vez ouvir aqui o que diz o ministro Fernando Haddad nesse momento. Eu acredito que nós vamos dar uma perspectiva muito mais sustentável, sem essas medidas que são paliativas, que nós sabemos que não são estruturais. Então, para nós é muito melhor fazer as correções no atacado do que fazer correções no varejo. Então, o senhor avalia que depois do que aconteceu com o IOF, pode terminar melhor do que o senhor pensou inicialmente? Já que poderia, há um entendimento de que o IOF poderia ser uma medida paliativa. O senhor está falando que vocês chegaram num acordo para algo estruturante. O que eu sempre deixei claro é que eu não vou abrir mão das metas que a Fazenda estabeleceu de comum acordo com o Executivo e com o Legislativo. Nós não podemos abrir mão. Então, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Agora, eu prefiro soluções estruturais, como qualquer ministro da Fazenda. Você perguntar para qualquer ministro da Fazenda.
O que ele prefere são soluções estruturais. Se o Congresso está dizendo que também prefere, vou eu dizer o contrário, é muito melhor para o país soluções estruturais. Então, o que a Fazenda não pode é perder a iniciativa. Nós não podemos fazer isso. Se nós deixarmos a acomodação falar mais alto, nós não vamos avançar. Por que a gente avançou tanto nos 2 primeiros anos e deu uma parada agora? Porque está faltando iniciativa, está faltando pulso, está faltando você chacoalhar a discussão, fazer o debate voltar para a mesa. Porque senão vai acontecer isso. Em vez da gente conseguir o grau de investimento, nós vamos ficar patinando. Melhoramos uma nota, melhoramos outra nota e não vamos chegar. Isso interpreta a decisão da agência. É isso que eu estou falando. Eu interpreto exatamente dessa maneira que eu acabei de dizer. As agências, elas reagem à capacidade de iniciativa do país. Se as agências percebem que o país deu uma parada, não está enfrentando os temas, ela também para. Ela fala, vou esperar para ver o que acontece. Ministro, o senhor foi convidado pelo Parlamento para participar da reunião de líderes na próxima terça-feira, para participar da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Vai ter a sua participação nesses 2 convites? Eu sempre aceito o convite, tanto do Senado quanto da Câmara. E vai ser uma ótima oportunidade. Como sempre foi. Todas as vezes que eu fui ao Senado e à Câmara, eu saí com ganhos para o país, institucionais. Melhora o clima, melhora a compreensão do que precisa ser feito, melhora a visão de longo prazo, porque nós ficamos muito premidos pelo curto prazo e nós vamos enxergar um pouquinho mais longe a vida nacional. Então, eu acredito que nós estamos nós abrimos uma excelente oportunidade de voltar a falar do que importa. Uma coisa, ministro, é isso que aconteceu. O sacado vai cair, então, o IOF enquanto se discutir isso? Não vai ser discutido dessa maneira. Vai ser discutido rapidamente. Então, ninguém aqui está querendo postergar. Aliás, eu disse para os 2 presidentes, eu não preciso dos 10 dias. Você viu? Você lembra que eu saí da reunião a semana passada com prazo de 10 dias? Eu falei, eu não preciso dos 10 dias. Nós sabemos o que precisa ser feito, mas precisa tomar uma decisão política do que será feito. E, diante do que eu ouvi, eu acredito que essa semana a gente possa resolver e melhorar tanto a regulação do IOF quanto, mas aí combinado com as questões estruturais. Quer dizer, não dá para dissociar mais uma coisa da outra. Você quer alterar o curto prazo, altera o longo prazo junto. Porque aí você faz uma combinação que dá para o investidor, para o cidadão, para o trabalhador, um horizonte das regras do jogo daqui para frente. Com previsibilidade, com transparência e com discussão sobre a justiça das medidas que estão sendo tomadas. Essa é uma última dúvida. Fora essa agenda de longo prazo, que é importantíssima, como é que vai fechar o buraco do orçamento desse ano? Além do IOF, a CCLL pode voltar na mesa das discussões? A CCLL tem um problema que você sabe melhor do que eu, que é a noventena. Então, a noventena, nós já estamos no meio do ano, entendeu? Então, ela não é o melhor remédio para o problema que nós estamos enfrentando agora, que foi a falta de compensação da folha de pagamento, da desoneração da folha. Eu sei que vocês têm um constrangimento com isso, mas vocês precisam entender que a desoneração da folha não foi resolvida até hoje. Isso tem 1 ano e meio, gente. Nós estamos esperando essa compensação há 1 ano e meio. Ministro... E vocês têm essa dificuldade de enfrentar esse problema, mas são 22 bilhões que estão faltando na peça orçamentária porque não houve a compensação. Isso tem 1 ano e meio. Ministro, mas a minha questão é nesse sentido. Como é que o Congresso agora ele diz que quer fazer reformas amplas, mas a gente já teve o exemplo da exoneração do PERSE. O que vai mudar agora? Ainda mais considerando que não tem ano eleitoral. Então tem uma questão para eles também que é mais difícil votar essas medidas mais duras. O Moody's ajuda, dizendo que se não tiver reforma não vai melhorar a transparência ajuda. Se você discute com o país as questões claramente, a decisão política cabe ao Congresso, não há dúvida, a última palavra é do Congresso. Mas nós estamos dando transparência para um problema e vamos apresentar
Agora, com o aval dos presidentes, que, aliás, eu queria elogiar, muito francamente, eu às vezes falo, eu sou muito franco, o presidente Hugo, o presidente Davi, tem sido, nessa semana, parceiros fundamentais do país, não é da Fazenda, porque eles sabem que tem o amanhã. Amanhã tem outro governo, amanhã tem eleição, tem discussão sobre esses temas. Quanto mais transparente nós formos, quanto mais sérios com o país nós formos, tanto melhor. Por isso que eu estou aqui hoje, eu já estava semana passada muito confortável com os debates que foram feitos com os líderes. Hoje eu estou ainda mais. O que eu ouvi no final de semana, em conversa com os dois, a conversa com o presidente da República, me deixa muito confortável de que nós temos uma oportunidade de voltar a fazer as reformas necessárias para o país continuar crescendo, continuar gerando emprego, a inflação continuar caindo, abrir espaço para a queda do juro, que é o que o Brasil precisa nesse momento. Então, a agenda é boa. Vou tentar fazer duas em uma, rapidinho. Sobre ressarcimento de aposentados e INSS, o ministro Jorge Messias diz que a União pagará, né, então, o orçamento de 2025, mas tem espaço com esse congelamento agora de 31 bi. E a minha outra dúvida é sobre a arrecadação de estados e municípios em termos de imposto de renda, né? A Federação dos Municípios tem se manifestado contra em relação ao aquecimento da economia local. O secretário Robson Barreirinhas diz que provavelmente essa arrecadação vai vir do aquecimento da economia local de estados e municípios, mas eles contam com uma receita certa. Disseram que quer ter uma receita líquida. Olha, então, tem uma coisa que governadores e prefeitos não podem reclamar, é dos repasses da União. Pode pegar qualquer série histórica, desde a posse do presidente Lula para cá, é muito recurso que está sendo transferido, gente, acima da inflação, mas muito acima da inflação. Pega o que aconteceu o ano passado e o que está acontecendo esse ano em termos de repasse para estados e municípios, em termos reais, acima da inflação. Não tem espaço para reclamação. Eu acompanho aqui o caixa dos municípios em tempo real e dos estados em tempo real. O Tesouro tem acesso às contas para saber a liquidez de estados e municípios. Os repasses estão no patamar histórico máximo. Nós estamos cuidando do... Porque tudo que a gente arrecada aqui, a gente repassa muito do que a gente arrecada. Então, esse esforço de combater sonegação, esse esforço de combater gasto tributário indevido, tudo isso tem um rebatimento nos repasses para estados e municípios. É um esforço que a Receita Federal faz sozinha e que acaba favorecendo as receitas estaduais. supre os fundos, Tem suprido. Tanto é que nós estamos corrigindo a tabela do IR já pelo 3º ano e não está faltando recurso para estados e municípios. Só um pouquinho. Gente, eu vou ter que trabalhar agora. A minha outra dúvida é... INSS vai ser crédito extraordinário ou vai ser dentro da meta? Eu ainda vou sentar com o Messias para discutir. Mas a decisão do presidente é fazer a reparação. A reforma administrativa pode ser uma solução e é uma prioridade do governo federal de começar a tramitar isso na Câmara, no Senado? Tem aspectos da reforma administrativa que aumentam o gasto. Eu tenho alertado o Congresso já há algum tempo, vou falar com o Pedro Paulo, tem dispositivos da PEC 32 que aumentam o gasto. Toda a parte de segurança aumenta gasto. Então nós precisamos notar que quando você fala em reforma administrativa, tem um pouco de um fetiche em torno da expressão. Mas quando você faz a conta não fecha. Então precisa cautela. Outra coisa, nós já mandamos algumas dimensões da reforma administrativa que, na minha opinião, deveriam preceder toda e qualquer votação, que é a questão dos supersalários e do acordo que foi feito com as forças sobre aposentadoria. Nós daríamos um bom exemplo, né, para começar a discutir esse tema, começando pelo topo do serviço público, entendeu? Gente, eu vou ter que... Obrigada, ministro. Vou ter que trabalhar um pouquinho. Obrigada, ministro. Vai lá.
Portanto, nós acompanhamos aí o ministro Fernando Haddad dando algumas declarações a jornalistas nesta manhã em meio a essa crise do IOF. E a gente convida aqui os nossos comentaristas, Deise Ciocari e Cristiano Beraldo. O que é que vocês extraíram aí dessa conversa com o ministro, Deise? Eu trouxe alguns pontos aqui, ó. Emendas serão respeitadas de acordo com as leis, as conversas estão evoluindo para ajustes que não sejam apenas pontuais, mas sim estruturais e que possam beneficiar os governos daqui para frente no que diz respeito às contas públicas. Ele disse também que não vai abrir mão das metas estabelecidas anteriormente pelo seu ministério, falando também que as agências de classificação de riscos reagem àquilo que o país apresenta, ou seja, previsibilidade. Mas me chamou a atenção também, Deise e Cristiano, os elogios feitos aos presidentes de Câmara e Senado. Algo absolutamente em linha com o que disse o presidente Lula no fim de semana, Deise. O que você destaca para a gente? Nonato, eu destaquei alguns pontos aqui, alguns pontos parecidos com os seus, assim, mas o que a gente percebe num primeiro momento é que a elegância retórica do Haddad, vamos falar assim, ela está sozinha nesse embate, porque, na verdade, o Ministério da Fazenda está sozinho nesse campo de batalha, ele vive dessas retóricas, porque o Palácio do Planalto não dá a sustentação necessária. E por que eu digo isso? Porque o ministro falou que, abre aspas, as finanças precisam ser calibradas, mas não se pode ficar só nisso, e a Fazenda busca soluções estruturais e não paliativos. Isso é uma coisa que a gente tem comentado muito aqui, porque o discurso, tecnicamente, ele é impecável, né? Você pensa assim, não pode ter medida paliativa, a gente precisa de reformas estruturais, aquilo que a gente tem falado muito aqui na Jovem Pan, uma reforma administrativa robusta, reformas que mudem o Estado, né? Só que o problema não está nessa retórica do Haddad, né? Está no fosso entre o que ele diz e o apoio que ele recebe do Palácio do Planalto, porque o Palácio do Planalto não tem força política para aprovar essas reformas estruturais, como ele falou, no Congresso Nacional. Então, quando o ministro da Fazenda fala em, abre aspas, resolver o problema de 2025 e transformar isso numa solução permanente, inclusive para o próximo presidente, a pergunta é justamente essa. Com que apoio político? Porque não conseguiu nem regulamentar a reforma tributária ainda. Então fica uma coisa assim, de novo o discurso dele tentando imperar sobre a agilidade do Palácio do Planalto, que não consegue resolver essa questão. Então, essa articulação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional ela é muito errática e vocês podem perceber que ela muda. Uma hora a prioridade do Palácio do Planalto é barrar o PL da anistia, depois é a regulamentação da reforma tributária, depois é IOF. Não existe um foco e nem uma análise de médio e longo prazo, que é o que a gente tem falado aqui, que o Haddad insiste no discurso dele, mas não consegue colocar em prática. Então, prometer que não haverá medidas paliativas, obviamente, é muito nobre do ministro da Fazenda. Mas num governo que ainda não conseguiu aprovar nem o básico com fluidez, o Haddad vai ter que fazer um grande malabarismo. E sobre os elogios ao Davi Alcolumbre, é aquilo que a gente estava falando num comentário anterior aqui. O governo, e aí nesse caso o ministro também, eles reagem muito depois que se instaurou o caos. Então, teve uma grande distorção aí em relação ao IOF e aí agora o governo reage com elogios. E isso, em política, não é governabilidade, é sobrevivência. E é por isso que talvez ele até fala, né, que não dá para viver de decreto em decreto, que precisaria de medidas estruturantes que durassem por mais tempo, pensando sempre ao longo prazo. Mas aí quando não há esse diálogo, né, Beraldo, fica difícil, porque daí vai meio que no caminhar dos acontecimentos. Muda uma coisa, tenta o diálogo, muda outra. A quem cabe, né, de quem deve ser a decisão final sobre o IOF? E mais, o governo vai errar, vai permanecer nessa medida errada se continuar com esse aumento do IOF? Doutora, essa fala do ministro Fernando Haddad se soma a outras que deixam claro que o governo não tem um projeto para o país e também não tem soluções para problemas urgentes. O ministro se coloca, como a Deise destacou, dentro de um discurso tecnicamente estruturado, mas que não tem nenhuma conexão com a realidade que nós estamos vendo. O problema é que existe uma diferença entre o que pensa o Palácio da Alvorada com o que pensa o Palácio do Planalto, a Esplanada dos Ministérios. Não há essa articulação nem dentro do governo, que tem uma estrutura extremamente complexa, com 40 ministérios, é impossível que o próprio presidente da República saiba o que está acontecendo em todos os lugares e consiga direcionar da forma
que se espera de um presidente, cada um dos assuntos que essas pastas tratam. Mas o caso do Ministério da Fazenda, ele é muito emblemático porque o Brasil vive as consequências de um orçamento fantasioso, onde as receitas são superestimadas e as despesas são subestimadas, e aí, obviamente, na hora de executar, não tem espaço, não tem viabilidade. E vejam, quando se fala na questão do INSS, o ministro ainda destaca que vai combinar com o advogado-geral da União, o Bessias, o famoso Bessias. O que é que o advogado-geral da União tem a ver com este assunto de como pagar, onde tirar do orçamento? Quer dizer, o governo é uma confusão, o governo não consegue se entender e acertar, combinar o jogo das prioridades que terá junto ao Congresso Nacional. Nós estamos vivendo absoluto caos e isto vai ter consequências muito mais sérias para o Brasil como país. O governo passa, o Brasil e os brasileiros ficam. As dificuldades que enfrentaremos no futuro serão sentidas a partir deste caos administrativo que estamos vivendo hoje.